boa noite, alegria, alegria! Ontem nós tivemos o fechamento da 32ª rodada com o confronto entre Sport e Ceará na Ilha do Retiro, o famoso jogo de 6 pontos na luta contra o rebaixamento. E quem se deu melhor foi o time de Pernambuco, que venceu o jogo, saiu da zona da degola e de quebra decretou a queda do Paraná, lanterninha para a Série B. Veja como foi. Na Ilha do Retiro, Hernani tentou fazer um gol daqueles absurdos. Everson fez a defesa e no rebote, Gabriel marcou o gol da vitória do Sport para cima do Ceará, 1-0. Com o resultado, o time pernambucano deixou a zona de rebaixamento depois de 13 rodadas consecutivas entre os 4 últimos colocados. Daqui a pouquinho tem Chico Lang, tem Miller e olha, o perfil do Paraná nas redes sociais ganhou destaque ao longo do ano pelo tom descontraído das postagens, mas depois do rebaixamento aí, né, para a Série B, foi a vez do clube paranista virar alvo de brincadeiras na internet. A terça-feira no Twitter bem que daria um belo stories do nosso Gazeta Esportiva, viu? O que você separou pra gente? Então, muita coisa legal. Hoje tem bastante coisa, então vamos rapidinho no pique. A confirmação do rebaixamento do Paraná ontem à noite movimentou a rede social de uma maneira um tanto inusitada. Primeiro, o estagiário do próprio Paraná publicou uma mensagem lamentando a volta para a Série B. Rapidinho, o tweet virou motivo de piada entre o perfil da segundona e a conta oficial do time paranaense. Até a galera da Série C resolveu entrar na brincadeira. A conta da Série A postou, abre aspas, não espera 10 anos para voltar, fecha aspas. Numa mensagem de apoio ao clube rebaixado, Fortaleza, que já garantiu vaga na primeira divisão do ano que vem, publicou, poxa parça, seria F pontinhos nos encontrarmos em 2019. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Saudações tricolores. O texto foi prontamente respondido pelo Paraná, que lamentou o rebaixamento e pediu para o Fortaleza honrar as cores tricolores de ambos os clubes na próxima temporada. O Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, foi na mesma linha e disse que a vida é feita de ciclos constantes, oportunidades e adversidades, e que o segredo está em como lidamos com cada um deles. Fica aqui também o nosso apoio ao Paraná, que o clube tenha sucesso no ano que vem e que a caminhada na Série B seja tão leve quanto o perfil da equipe nas redes sociais. Bom, meus amigos, boa noite, Miller, grande prazer estar com você ao lado, boa noite, Michele. Boa noite. Olha, cair para a segunda divisão já era triste antigamente, agora que tem as redes sociais, piorou, né, Miller? Você sentiu isso na pele, Chico? Maria, senti. Mas não tinha rede social naquela época. Não era essa febre, né? Não era essa febre que tem hoje. Você foi zoado e o seu time também, mas nem tanto como nem seria hoje. Tanto. Os caras tiravam mais sarro, assim, na base do e-mail, né? Na base dos comentários, no pé lá do Gazeta Esportiva.net, naquela época, hoje é .com. Né? Então, era uma coisa mais um pouco discreta. Mas hoje, cara, se você pisou na bola publicamente, porque faltam 6 rodadas para acabar o campeonato. O time já caiu. Mas só tem uma coisa. 6 rodadas. Mas tem uma coisa, Chico, Michele, a mensagem, aquela primeira mensagem ali, é o que ninguém queria, né? Os torcedores do Paraná, isso aconteceu. Não. O que todo mundo esperava aconteceu. Porque nós sabíamos que o Paraná Clube, somente 3 vitórias no Campeonato Brasileiro. 3 vitórias somente. Aí o fruto é esse, né? Negativo. Com 6 rodadas de antecedência, o time cai para a segunda divisão. E se o Ceará não ficar esperto, vai cair também. Porque perdeu para o Sport ontem, né? Na Ilha do Retiro. Perdeu. Tem 34, 37 pontos, está ali. A 3 pontos da zona de rebaixamento. E ajudou o Corinthians, né? Exatamente. Deu uma mãozinha pro Corinthians, que está querendo fugir também, né? Além do Paraná, a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro também derrubou Paulo César Carpegiani. A diretoria do Vitória anunciou no início desta tarde a demissão do treinador. João Bursi, técnico da equipe Sub-23, assume o posto até o fim da temporada, com a missão aí de livrar o rubro-negro baiano do rebaixamento. Vamos ver então como que ficou a classificação. Põe na tela, Montanha. Nenhuma alteração nas primeiras posições, como vocês podem ver aí, Palmeiras na liderança, seguido por Inter, Flamengo, São Paulo, Grêmio e Atlético Mineiro fechando o G6. O Santos é o 7º, Cruzeiro e Atlético Paranaense logo atrás. Aí começa a área assombrada pelo fantasma do rebaixamento, com Fluminense, Bahia, Corinthians, Vasco,
Botafogo, Ceará e Sport. Na zona da degola temos Vitória, América, a Chape e o já rebaixado Paraná. 18 pontinhos, caramba, hein? Que situação. Matematicamente, Fluminense, Corinthians, Vasco e Botafogo brigam contra o Z4 em 2018. Você acredita que um desses grandes vai cair para a Série B? É o tema da nossa enquete do site gazetesportiva.com. Cai Chico Lang, Fluminense, Coringão, Vasco ou Botafogo para a Série B? Não. Eu acho que antes tem na frente equipes que estão piores. Você pegar aí o Vitória, o Sport, o Ceará, né, o Paraná mesmo que já foi. Um pessoal Chapecoense, aí, né? Chapecoense. Esses aí... América. A América, o Ameriquinha lá de Minas, né? É. Então, quer dizer, esses aí são sérios candidatos a rebaixamento. Não acredito que Corinthians, Fluminense, Vasco e Botafogo caiam. Até porque nas últimas rodadas, né, Michele, a juizada, né, sempre vai pro lado do grande, né? A gente viu aí contra o Atlético Paranaense, né, lá em Porto Alegre, e o juizão ajudou o Inter, quer dizer, então, sem dúvida nenhuma, Vasco, Botafogo, Corinthians, todos esses grandes Fluminense, Michele, todos vão ser ajudados de alguma maneira pela arbitragem nesse final nessas últimas rodadas que antecedem. Agora, se não jogarem... se jogar, cai. Mas assim, não acredito que, mesmo se estiverem muito mal, eu acho que o Vitória, o Sport, Chapecoense e o América. Né? O América estão muito ruins. Estão piores que os piores. Então, não tem jeito. Esse ano aqui não cai nenhum grande, não. Bom, você também pode participar fazendo seu comentário aqui sobre o Gazeta Esportiva. A nossa hashtag Gazeta Esportiva nas redes sociais. No final do programa a gente coloca o seu recadinho no ar, beleza? Olha, que o Palmeiras está muito perto de conquistar o 10º título brasileiro não é novidade para ninguém, né? Mas o Verdão também está próximo de outra marca importante. Com 17 jogos de invencibilidade no campeonato, o time de Luiz Felipe Scolari está a 2 partidas de igualar o recorde na era dos pontos corridos do Coringão em 2017, quando ficou 19 rodadas sem perder. Números à parte, foco agora total no trabalho, blindagem aí do elenco, tudo para não deixar a peteca cair. Começou a contagem regressiva para o Palmeiras ser campeão brasileiro. Depois da rodada do fim de semana em que o Verdão venceu o clássico contra o Santos, as chances do clube ficar com a taça chegaram a 88%. Os perseguidores mais próximos do Palmeiras são o Internacional, que tem 6% de chance, o Flamengo com 5% e o São Paulo com apenas 1%. Além disso, existe uma informação histórica favorável ao Palmeiras. Desde que o Brasileirão começou a ser disputado por pontos corridos, nunca um líder que chegou a 6 rodadas do fim, com 5 pontos de vantagem, deixou o título escapar. Tá com a mão na taça, mas o meu medo é esses 88% de colocar na cabeça dos jogadores. Nem pode, né? Tem que ser em campo mesmo, porque se for ficar levando nesses números aí, fica meio perigoso. Pés no chão, porque ainda faltam 6 rodadas, mas o time tá focado, tá numa sequência boa, tipo, tá com o espírito do Felipão, então eu creio que se mantiver essa pegada, conseguiremos o Deca. Apesar dos números favoráveis, o pé atrás dos palmeirenses tem justificativa. Na mesma 32ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2009, o Verdão era líder com 2 pontos de vantagem sobre o São Paulo. Mas só venceu um jogo dali pra frente. E o título acabou com o Flamengo, que estava 6 pontos atrás do primeiro colocado, a 6 rodadas do final. Mas há motivos também para acreditar que a história de 2018 será diferente. Um deles é a reação mostrada pelo Palmeiras no clássico contra o Santos, sem deixar com que a eliminação da Libertadores abatesse o time. A gente ficou meio com medo disso aí, né? De ter perdido pro Boca e eles, de repente, dão uma desanimada, mas não. Acho que isso aí deu um up, né? Neles. E, de certa forma, acabou ajudando, né? Acabou ajudando um pouco e dando mais incentivo para eles. E não pode largar esse ano, não pode largar esse título não, né? Além da vantagem que tem em relação aos principais rivais, o Palmeiras tem tomado todos os cuidados para evitar polêmicas que possam atrapalhar a caminhada rumo ao título. Depois do jogo contra o Santos, Felipão chegou a interromper uma entrevista na beira do campo que estava sendo dada pelo atacante Daverson. E a pedido do treinador, o contato com a imprensa tem sido cada vez menor.
O treino desta terça-feira, por exemplo, foi feito com os portões fechados. Os poucos torcedores que apareceram na academia também ficaram do lado de fora, mas na expectativa de encontrar os jogadores. Gilmar foi levar o garoto Cauê para rever Dudu. O Dudu fez o gol contra o Santos e ofereceu para ele, que ele entrou com o Dudu no campo, né? Entrou de mão dada com o Dudu e pediu pro Dudu fazer um gol. Até brinquei com ele, falei, pô, você podia ter pedido pro Dudu fazer 2, né? O que você tá imaginando que vai ser conversar com ele aí? Não sei. Você é muito palmeirense? Pedir obrigado pra ele. A gente tá aqui para incentivar, né? A gente tá aqui para até pedir para eles jogar da forma que estão jogando, né? E vamos ver. 2018, isso aí acho que a gente vai levar. Acho não, tem que levar, né? E também o Palmeiras está perto de chegar da marca do Palmeiras do Felipão de 97, que tinha 18 jogos, 98, 97, 98, que tinha 18 jogos sem perder. Então, se domingo empatar ou ganhar, iguala a marca de... A gente vai fazer uma materinha sobre isso para o Mesa Redonda de domingo. Vai igualar essa marca do Felipão também. E como o gol que o Dudu marcou no sábado contra o Santos, ele atingiu uma marca importante, bem importante. Com 54 gols, o camisa 7 palmeirense igualou os números de Wagner Love e se tornou o maior artilheiro do Palmeiras no século XXI. Abaixo da dupla aparece Valdívia, com 41 gols, seguido pelo Kleber, com 39, Diego Souza, 1 a menos. Chico e Miller, Dudu é mesmo uma peça fundamental nesse Palmeiras, líder do Brasileirão? Nossa, eu nem achei que o Dudu fosse... Poxa, tivesse assim já igual o Wagner Love e tal. É interessante essa estatística aí, Michele, que o Dudu não é centroavante, ele não tem pinta ou faro de goleador, né, Chico? Verdade. Mas é um jogador que, depois do Paulistão desse ano, ele voltou a jogar bem, é um dos principais jogadores do Palmeiras, né, junto com o William ali, tem feito muitos gols, não só gols, mas a sua produtividade dentro de campo tem sido muito positiva. Tem um jogo, um estilo muito parecido com o seu quando você jogava? Tem, porque o Dudu do Grêmio, o Dudu do Palmeiras é totalmente diferente. Ele se aprimorou, ele melhorou bastante. Você pode ver que ele melhorou a cabeça e voltou a jogar bem. Como eu disse, ele é o principal jogador do Palmeiras hoje, junto com o William, mas só que ele é mais completo que o William, porque ele volta para marcar, ele lança, ele dribla, ele chuta, ele cruza e também faz gols. Mas não seria o caso, então, se ele não é centroavante, tem esses números aí que a gente viu, não seria o caso de colocá-lo como centroavante? Não, aí não, porque não sabe jogar de costas. E também pelo porte físico. Então, brincando, né? 1,5 m contra 1,90 m do zagueiro. É um catatal. Né? Exatamente, aí não dá, né, Michele? Então, ele vindo de trás com ela dominada, ele é inteligente, por isso que ele está se destacando. Ele tem quanto? Tô brincando, né? É o modo de falar. É o modo de falar, entendeu? Agora, você também... Ó, o Dudu bravo. Eu quero fazer essa comparação, porque... o Miller é alto, né? O Miller é mais alto e era um pouco mais veloz que ele, né? Ou é impressão minha? É que são dois tipos de velocidade. Ele é velocidade em progressão. Eu era velocidade na explosão, né? Então, o Dudu é mais baixo, um porte físico menor. Tem 1,66 m. Quer dizer que ele começa correndo e vai ganhando velocidade. Exatamente. E você já dava aquela explosão, que nem um turbo, né? O Miller era turbo, motor turbo. Quanto você mede, Miller? Eu, 1,80. 1,80. O Dudu tem 1,66. Olha, na próxima segunda, contra a Chapecoense, o técnico Cuca vai precisar escalar o 21º time diferente do Santos em 21 jogos dele à frente da equipe. O treinador está há pouco mais de 3 meses no comando e ainda não conseguiu repetir nenhuma vez a escalação de um jogo para o outro. Isso é complicado para o treinador, né, não, Miller? Esse fato inusitado se deve muito por conta dos problemas envolvendo lesões, suspensões. O goleiro Vanderlei é o único atleta que participou como titular de todas as partidas do Santos, tendo o Cuca como técnico. Para o encontro diante da Chape já são 4 desfalques certos. O Vitor Ferraz, o Diego Pituco, o Gabigol, suspensos, e o Luiz Felipe diagnosticado com uma lesão muscular. Lucas Veríssimo, Daniel Guedes, Brian Ruiz e Eduardo Sacha devem ser os substitutos. E aí, Miller, isso é ruim pro treinador não manter a mesma equipe? Era o Rogério Ceni que vivia mudando a equipe também? Sim, não? Também, no São Paulo.
Sem dúvida nenhuma, né? O Cuca tem essa dificuldade, mas o Gabigol aí, Michele, interessante. Ele ficou mais de fora por conta de suspensão do que por contusão. Porque é um jogador que, além de ser jovem, tem um porte físico bom, é bom jogador, ele não se contundiu esse ano, né, Chico? É verdade. Ele ficou fora mais por causa de suspensão do que por contusão. Então, o Cuca ele não repetiu a mesma escalação sempre, mas quase sempre teve o Gabigol, o Bruno Henrique ali na frente, que são jogadores que decidem. É verdade. E o Santos do Cuca é o resgate do DNA ofensivo, né? Que você vê que, mesmo contra o Palmeiras, levando 2-0, chegou a empatar 2-2. A própria característica dos jogadores obriga o treinador a jogar para frente, com o Bruno Henrique, com o Gabigol lá na frente. Até o Copete fez gol, né? Depois de 200 anos ele fez um gol com o Palmeiras. Uma coisa para você, ele perdeu um gol muito parecido com o que o Dudu fez. Exatamente. Que ele passou da bola, que era para o Santos dar uma engrossada federal com o Palmeiras. Agora, Michele, vai ser uma briga que todo mundo ano que vem, porque o Gabigol está por empréstimo no Santos, da Inter. Todo mundo quer o Gabigol. Palmeiras, São Paulo. Vai ser uma briga boa. Vai ser uma briga boa. Só duas coisas. O Cuca não manteve a mesma equipe, mas manteve o mesmo padrão de jogo? Sim, porque ele tem um padrão de jogo definido e como ele é bom treinador, por isso que o Santos está aí na iminência de pegar uma vaga na Libertadores. Chico Lang, você gostou da nova camisa do Santos, essa meio dourada, que daqui a pouquinho a gente mostra pra você, ou ela descaracteriza muito o Peixe? Não, porque foi uma comemoração, né? Eu acho que eu não gosto muito de terceira camisa, mas quando é comemorativa, eu acho que tem que ser usada. Eu não gostava daquela camisa roxa do Corinthians. Do Corinthians? Quando jogava a segunda divisão. Ninguém gostava, né? Ninguém gostava. Aí veio o Palmeiras com aquela camisa marca-texto e usava sempre. Ah, foi legal aquela lá. Era legal, mas não era. Tanta verdade que parou. E eu acho assim, que numa comemoração, para aniversário do Pelé, sei lá, o 1000º gol do Pelé. Então vamos fazer uma homenagem para o Pelé, jogando com uma camisa diferente. Uma camisa, sei lá, igual a do Cosmos, de Nova York, em homenagem ao Pelé. Aí vale a homenagem. Aqui no Brasil a gente tem essa dificuldade, né, Michele? Mas lá na Europa, Nápoles, Milan, Barcelona, Real Madrid, tem 7 jogos de camisa. 7 jogos de camisa. Olha, terça-feira é dia do nosso quadro especial de alma e coração. Hoje, aliás, a gente pode pôr uma musiquinha, viu, da próxima vez, Pachecão? Uma musiquinha romântica para esse quadro. Hoje, nós descemos até o litoral paulista para conhecer a Vilminha, torcedora fanática do Santos, figurinha carimbada na vila. É tanto amor pelo Peixe, é tanto amor que não sobrou espaço no coração dela para possíveis pretendentes. Baixada Santista, Ponta da Praia e bem pertinho do mar, aqui nessa kitnet mora uma torcedora do Santos que é absolutamente fanática pelo Peixe, doente, maluca, respira Santos dia e noite. Vilminha! Tudo bem, minha querida? Bem, sejam todos bem-vindos. Podemos entrar? Me fala tudo desse AP, Vilminha. Cozinha Santista, sala, banheiro, quarto. Você mora aqui há muito tempo? Eu moro aqui há 26 anos, mas eu já junto todas essas coisas do Santos há mais ou menos 15 anos. A sua casa é muito gostosa, pequenininha. Você vai mostrar todos os detalhes, mas antes, vamos sentar ali na cama. Você é casada? Com o Santos. Sou casada com o Santos. Se eu casasse, o meu marido poderia me tirar esse prazer que era de acompanhar. Pode ser. E essa Vilminha é uma das maiores viúvas do Pelé. Viúva mesmo. Orgulhosa, de carteirinha. A minha vida toda é em volta do Pelé. Entendeu? Assim, toda a minha vida. A partir do momento em que o meu pai falou do Pelé, dali em diante nunca mais eu esqueci, sabe? Assim, eu queria, todo domingo eu falava para ele, vamos ver o tal do Pelé jogar? E ele me levava. E esse monte de bonequinho aqui que você tem na cama, cara? Ah, são os filhos do Pelé. O meu sonho, se eu tivesse filho, teria que ser negro.
porque seriam todos filhos do Pelé. E além de torcer para o Santos e para o Pelé, você teve o prazer de conhecer o Pelé pessoalmente. Sim. Quando foi o primeiro encontro? Foi, assim, por um acaso, eu fui numa inauguração de uma estação de metrô, que levava o nome do Santos, né, a Santos Imigrantes, e o Pelé estava lá. E aí eu peguei e pedi para ele autografar a camisa. Ele autografou uma camisa que eu tenho, né, até hoje. Nossa, eu fiquei assim, alucinada, né? Qual foi o dia mais triste da tua vida como santista? O dia que o Pelé se despediu do futebol, aqui na Vila. Contra a Ponte Preta? Contra a Ponte. Aquele dia, aquela imagem dele ajoelhado ali, foi muito triste para mim. Aquele foi o dia mais triste do futebol. Tá. E incluindo os jogos que você perdeu, qual que é o mais doído? Lá no Japão foi duro. Sabe, aquela perder pro Barcelona, porque tudo bem que o Barcelona era um time de outro mundo, mas eu achei que o Santos poderia ter feito um pouquinho melhor do que o que ele fez. E qual foi o momento mais alegre em relação ao Santos? Foi o Santos ter sido campeão em cima do Corinthians em 2002? Eu acho que foi esse momento, então, né? Você já veio de bate-pronto, assim, rapidinho. Foi 2002? Foi, mas assim... Foi um resgate até do Santos. Isso. E foi uma festa muito bonita. Nós dividimos o Morumbi. Na Vila Belmiro, eu não perco o jogo ininterruptamente há mais de 20 anos. Todos os jogos. E você gosta de ver jogo atrás do gol, de pé, no antigo alambrado? Isso. Debaixo da torcida jovem? Isso, ainda é alambrado. Eu já fico ali há muitos anos. Eu era da torcida Sangue Santista, da torcida jovem. Então, depois que eu resolvi não ter mais assim, participação com torcida, eu fiquei ali atrás do gol, até porque o presidente na época me pediu, porque o time tinha acabado de ser campeão paulista em 1978. Sei. A primeira leva dos meninos da Vila. Dos meninos da Vila. Aí o Rubens Quintas me pediu para que eu desse uma força para que ele pudesse vender o time. E aí eu ficava atrás do gol, como eles entravam por ali, eu jogava pétalas de rosas. E aquilo ali foi, né, incentivando e tal, acabaram muitos sendo vendidos. E aí eu continuei ali atrás do gol e fico até hoje. E o que você espera ainda pela frente nessa vida de torcedora fiel, fanática, santista de alma e coração? Fiel não, leal. Eu tomei cuidado para te provocar. Leal. Olha, eu espero viver o suficiente, assim, para ver o meu time várias vezes campeão. E eu espero ter bastante saúde para poder ir ao Japão de novo, né? Não vai ser esse ano, também não vai ser no Japão, afinal, quem sabe ano que vem. E viajar bastante, porque é uma coisa que eu gosto muito, sabe, assim, é viajar atrás do Santos. Essa é minha cidade, essa é meu time, eu vim de Santos. Alvinegro, branco e preto, branco e preto. Essa cidade do glorioso Santos. Ô, meu querido Miller, eu gostaria de entender uma coisa. Porque o maior adversário do Corinthians é o Palmeiras, o maior adversário do Palmeiras é o Corinthians. Sim. Rivalidade recente, tanto São Paulo quanto Corinthians são rivais do Palmeiras, e o Palmeiras rival do Corinthians é o trio de ferro. Agora, o Santos, o maior rival do Santos é o Corinthians. Não tem jeito. O treinador perde, cai, jogador perde gol, perde pênalti, vai embora. E foi sempre assim. E você jogou em todos esses clubes. Isso é uma impressão que eu tenho, ou lá, contra o Corinthians, o Santista cobra mais. Porque você viu essa moça aí, a Vilminha. Ela, tantas glórias que ela colecionou do Santos, e ela acha que o maior campeonato que ela viu foi o 2002. É o que marcou, né? É o que marcou das pedaladas do Robinho, tal, acho que foi pelo surgimento do Robinho, né? Por isso, né? Acho que Robinho, Diego, então acho que marcou para ela. Acho que ela viveu mais na plenitude aquilo. As do passado, acho que ela viu mais pelo vídeo, etc, né? Mas tem mesmo uma cobrança na Vila para cima do Corinthians quando tem o jogo com o Santos? Jogar e ganhar do Corinthians é tudo de bom, né? Clássico, sabe como é que é, né?
consagra o jogador. Mas lá no Santos é mais, não é? Com certeza. Aí tá nós. Para você que quer ter a sua história contada nesse quadro do programa, é só mandar um e-mail para dialmaecoração@tvgazeta.com.br, contando um resumo aí. Por que o seu caso é especial, por que a sua história merece ser retratada. As melhores vão ser selecionadas pela nossa produção, vão aparecer aqui no Gazeta Esportiva e no nosso especial do ano que vem. Combinado? 8 jogos abriram hoje o retorno da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. 6 começaram agora às 6 da tarde, com destaque para o jogaço entre Napoli e Paris Saint-Germain. Outros 2 tiveram início mais cedo. Pelo grupo A, o Mônaco perdeu do Bruges por 3-0 e pelo grupo C, o Estrela Vermelha bateu 4-0 e o Estrela Vermelha bateu o Liverpool por 2-0. Falei tudo certo? 4-0. E amanhã, mais 8 jogos fecham a 4ª rodada da Champions League. As atenções estarão voltadas para o confronto entre a Juventus, de Cristiano Ronaldo, lindo gato selvagem, e o Manchester United, de José Mourinho. Da Champions League, olha, Chico Lang, essa é para você, ó. Da Champions League para Champions League Gay. É, isso mesmo, Champions League Gay. Nesse final de semana, rolou mais uma edição do campeonato voltado para a comunidade LGBT, que reúne gente do país inteirinho. E Chico Lang é ídolo, viu? A proposta é aliar diversão e conscientização. Numa tradução literal do inglês, a palavra gay significa alegre, jovial, que inspira alegria. Ou seja, tudo aquilo que combina com um dia de muito futebol entre os amigos, não é não? Pois bem, foi justamente para reunir a galera num ambiente saudável e livre de discriminação que a comunidade LGBT aqui de São Paulo se juntou para criar a Champions League Gay. Torneio de futebol voltado para o público homossexual e que já está na 3ª edição. O surgimento da Champions da Liga Gay está muito ligado ao surgimento dos próprios times, entendeu? A vontade dos meninos jogarem bola, serem aceitos, e a gente está num espaço em que a gente não vai enfrentar nenhum preconceito. A ideia é tão desprovida de preconceitos que até o nome dos times brinca com a condição sexual dos jogadores. Se liga, Barbichas e Sereios são só algumas das equipes inscritas na competição. Se entre os participantes tudo é tratado com leveza, as amarras de um Brasil cheio de preconceitos ainda deixam em alerta a comunidade LGBT do nosso país. Ao mesmo tempo que um torneio como esse pode ser bastante divertido, a necessidade de uma competição exclusiva para os gays ainda preocupa. Eu acredito que é um passo que você tem que dar atrás para jogar, mas é necessário. É um mal necessário. Eu acho que no futuro isso não vai fazer diferença, e a nossa ideia é que não tem uma diferença. Mas hoje é necessário a gente criar um ambiente propício para que a gente possa estar e ser quem a gente é. O machismo, característico do futebol, ganhou ainda mais força nos últimos tempos, com os gritos homofóbicos presentes na maioria dos estádios. A situação absurda faz com que muitos homossexuais evitem acompanhar ao vivo o time de coração. Você falar que você é gay, de repente num clube, você delimita seus patrocinadores, você delimita o investimento que você tem. Como se a orientação sexual tivesse alguma coisa relacionada com a sua competitividade, com a sua habilidade de ser um atleta ou não. A gente tem que lutar pela pessoa ser o melhor que ela pode ser, sabe? Então aqui a gente tenta ir e torcer pelo lado do talento da pessoa, sabe? O grande vencedor da Champions League Gay foi o Bulls, aqui de São Paulo. Um detalhe bem pequenininho, se comparado à festa cheia de alegria feita pelos participantes do evento. Festa de quem não tem medo de se afirmar, de quem não tem medo de dizer quem realmente é. Meus amigos, eu não entendo por que existe um preconceito ainda com a homossexualidade no futebol. A homossexualidade no futebol, desde que não seja um ataque, como por exemplo, um pedófilo nas equipes de baixo, um treinador pedófilo, que a gente sabe que existem muitos por aí, e enrustidos e tal, que não for um ataque moral, não for um ataque físico, ela é perfeitamente cabível, porque a condição sexual do cara não tem nada a ver com o futebol que ele joga.
Eu acredito que até que jogadores que eu sei que foram profissionais e nunca se assumiram como homossexuais, né, que tiveram alguns problemas para conviver, né, com a família, conviver com televisões, conviver com radialistas, aquela coisa toda. Mas, enfim, eu acho que isso é uma etapa ainda que o Brasil vai vencer. E com essas iniciativas assim, eu acho que é legal. É um futebol amador, é um futebol legal, mas você viu que os caras sabem jogar. Né? Passar a bola não tem nada a ver com a sua condição sexual. Exatamente. Né? Na minha cabeça. E é uma comunidade muito grande no Brasil, né, Chico? É, lógico. Ao longo da minha carreira, com 20 anos como jogador, eu presenciei vários jogadores homossexuais dentro do time que eu jogava, do time adversário, quer dizer... Lógico, eles nunca assumiram publicamente, mas sempre teve os homossexuais presentes no futebol, quer dizer. Então, um campeonato desses aí eu achei legal, acho que todo mundo merece ser feliz, né? Há espaço para todo mundo. E me diga uma coisa, Miriam, já que você tocou no assunto, lá no exterior também existe muitos gays jogando e não se assumem? Bastante, principalmente no futebol italiano, né? O jogador italiano tudo bonito, né? Aquele cara de modelo, tá? Vários jogadores do futebol italiano eram gays. Na minha época. Quer dizer, mas não assumidos, né? Mas a gente sabia porque a gente convivia no meio e, né, ficava sabendo, né? E a sua opinião como jogador, se um dia o cara chegar e virar e falar assim, eu quero dar uma declaração, aí todo mundo reúne a imprensa e fala, olha, eu quero dizer o seguinte, eu sou gay, eu vou assumir e tal, e aparece lá o namorado e tal. Você acha que pro jogador vai ter problema em ser vendido, em renovar contrato, por isso que o pessoal prefere ficar calado? Porque o meio do futebol, a gente, sem dúvida nenhuma, é machista, né? Mas se um jogador vier assumir, seja no Brasil ou no exterior, eu não vejo nenhum problema. Ele está assumindo a sua opção de vida, né? Tô bem. Esse assunto merece um mesa redonda inteiro, viu? Porque, olha, vou te contar uma coisa. Teve grandes jogadores de futebol aí que eu sei que eram gays e que nunca se assumiram, mas deixaram a marca no futebol brasileiro. Mas aí, se eles nunca se assumiram, como é que a gente vai falar deles no Mesa Redonda? Aí depois eles vêm e ficam bravos, né? É melhor a gente falar só dos que se assumiram. Quem que se assumiu no futebol? Ninguém. Tinha um jogador que iria se assumir, marcou até entrevista com uma rede de televisão fortíssima, estava para dar a entrevista e ser solta e a direção do clube barrou. Isso é um bastidor que todos nós sabemos, quem está na imprensa. Quem jogou futebol também sabe, você sabe que eu estou falando. Vamos contar quem é? Não, no final do programa. Não pode. SESI Bauru e Osasco Audax fizeram nesta segunda grande final do Campeonato Paulista de Vôlei Feminino. Foi um jogaço, jogadoras de seleção dos dois lados da rede e deu Bauru, acabando com a hegemonia do Osasco, que vinha de uma sequência de 6 títulos consecutivos na competição. A gente volta falando do São Paulo. Olha, depois de folgar na segunda-feira, os jogadores do Tricolor trabalharam na manhã de hoje visando o clássico de sábado contra o Coringão. A Aguirre, inclusive, deve ter uma boa notícia para escalar a equipe do final de semana. Recuperado de uma lesão, o meia Everton pode voltar ao time titular. Com o empate do final de semana frente ao Flamengo, o São Paulo permitiu uma aproximação do Grêmio na briga por uma vaga direta à Libertadores. Agora a diferença para o tricolor gaúcho está em 2 pontos. E por isso, o clássico de sábado contra o Corinthians tem clima de decisão. É um jogo muito importante e a gente está focado no nosso, né? Então sabe que são 3 pontos muito importantes para se manter ali no G4. Para vencer e permanecer no G4, o São Paulo vai ter que quebrar o tabu de nunca ter vencido o Corinthians na Arena em Itaquera. Jogando lá, o tricolor perdeu 6 partidas e só conseguiu 2 empates. Mas todo tabu é para ser quebrado. Sim, a gente teve um tabu lá no Atlético Paranaense, né? Que a gente não tinha ganhado lá no estádio deles. Eu acho que está chegando a hora, nosso time é muito qualificado, confiante, então tem que chegar lá e jogar para ganhar o jogo. Para quebrar esse tabu, o técnico Diego Aguirre vai contar com as voltas de Jean, Hudson e Everton, que, enfim, está recuperado de lesão. Mas a principal arma da equipe está na juventude. É verdade que Luan, contundido, não joga. Mas Lisieiro e Elinho, que estreou no clássico contra o Flamengo, estão à disposição. É a garotada, formada na base, dando conta do recado. Quem sobe aqui da molecada sempre quer ajudar o São Paulo, porque fez a trajetória toda na base, então a gente tem a cabeça para ajudar o time, sabe? Se o assunto são os meninos da base, destaque para Elinho, que com 18 anos não poderia ter tido estreia melhor. Domingo contra o Flamengo, ele entrou no jogo no segundo tempo e não precisou mais do que 10 minutos
para deixar o seu cartão de visita, fazendo essa pintura de gol. Quem não conhece muito ali ficou impressionado com o corte que ele deu, o come que ele deu, a batida que ele chutou na bola e fez aquele golaço. Mas pra vocês isso não é novidade não, né? Não, já viu o Neguinho fazer 3, 4 gols assim na base, é característica dele cortar pra dentro e ter aquele chute. Depois desse golaço em sua estreia no time principal do São Paulo, a assessoria do clube preferiu preservar o garoto. Elinho não conversou com os jornalistas, mas bateu um papo com os companheiros, claro. Ele chegou agora na academia, falou que nem conseguiu dormir direito. Falei, pô, quando eu estreiei, eu também não consegui dormir, não fiz um gol desse. Falei, imagina você então. Se Elinho vai ou não começar o clássico, teremos que aguardar até o próximo sábado. Bom, a gente viu aí na matéria do Garrafa que esse majestoso na Arena Corinthians tem um tabu histórico. Já foram 8 confrontos em Itaquera e em apenas 2 oportunidades os donos da casa não saíram vencedores, mas nem por isso o São Paulo ganhou, porque foram 2 empates. Enquanto o Tricolor marcou aí 7 gols, o timão do Chico Lang já balançou a rede nesse duelo 17 vezes, sendo que o Romero é o artilheiro do confronto na Arena com 3 gols. Chico, Miller, vocês acham que esse tabu vai ser quebrado no sábado? 8 jogos, o Corinthians tem uma super vantagem, 6 vitórias do timão, né? 2 empates apenas. O que vocês acham? Olha, eu vou abrir a sessão de chutes a gol, né? Evidentemente que hoje o São Paulo, apesar de ter tido uma queda vertiginosa aí nos últimos 6 jogos, né? O São Paulo está muito melhor que o Corinthians. Aliás, se você pegar aí o Ceará do Lisca doido, está melhor que o Corinthians. E hoje é difícil você dizer qual vai ser o futuro do Corinthians. Tem um papo correndo aí na internet, já que nós estamos falando de era da internet, que é uma fofoca interessante. Opa. Eu vou dizer que é uma fofoca, né? Porque não tem notícia, mas tem fofoca e é bem provável que aconteça isso. O Rogério Ceni foi campeão pelo Fortaleza, certo? E aí o que acontece? Quem quer o Rogério Ceni? O Santos. E aí o Cuca ficaria livre para ir para o Corinthians. Quem sabe ali, né? O Cuca fosse melhor treinador, ou com certeza será. Porque o Cuca não está se dando bem com o presidente do Santos. Não está se dando bem com o presidente do Santos, mas se dá muito bem com o meu amigo, agora amigo, Carlinhos Leite. Se dá muito bem com todos os empresários que estão aí, mexendo com o futebol. Então, não haveria problema, eu acho, não haveria problema nenhum do Cuca e pro Corinthians. Seria até eu, para dizer a verdade, um velho sonho meu, porque eu vi o Cuca sendo apontado como azarado, como cara que seria execrado no futebol. Aí ele vai lá e ganha uma Libertadores com o Atlético Mineiro. Aí mudou o Cuca. Aí o Cuca foi campeão pelo Palmeiras, campeão brasileiro pelo Palmeiras no ano retrasado. Então, a gente acha que, eu particularmente, se o Cuca vier, seria interessante. Porque o Jair, sincero, honestamente, hoje, no confronto direto com o Aguirre, ele é fraco demais. Esse jogo é para derrubar treinador, ou o Aguirre, ou o Jair? Esse clássico do final de semana? O São Paulo, o Aguirre, eu acho que não. O Aguirre também acho que não. Mas porque pela classificação está bem colocado, tá? Mas o Jair Ventura corre risco sim. Que o clássico é aquele negócio, né? Ou você está lá em cima ou você está embaixo. São 2 equipes que vivem momentos diferentes, né? O Corinthians precisa vencer para se afastar da zona do rebaixamento. E o São Paulo precisa vencer para sacramentar a vaga na Libertadores ou ficar mais perto da fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Então, acho que o São Paulo vive um melhor momento que o Corinthians, né? É mais time que o Corinthians hoje. Mas, um clássico, sempre a equipe que está lá embaixo, ela consegue se superar. Então você aposta que vai dar Corinthians? Não, eu não aposto que vai dar Corinthians. Eu torço pro Tricolor porque eu sou São Paulino, mas é difícil, um clássico, não dá para você cravar que o São Paulo, pelo momento que vive no brasileiro em relação ao Corinthians, é favorito, mas vai jogar no Itaquerão, né? No Itaquerão, diferente. Esse que é o problema do São Paulo. Se conseguir controlar os nervos e não sentir tanta pressão da torcida da arena, de Itaquera. Porque eu vou te contar uma coisa, Michele, olha, quarta-feira foi a primeira vez que eu vi um jogo ao vivo, aquela quarta-feira, Cruzeiro e Corinthians, foi a primeira vez que eu vi um jogo no Itaquerão. Se aquele gol do Pedrinho não fosse anulado, que no meu modo de ver foi um assalto à mão armada no VAR, né, o Corinthians ia virar para cima do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro se intimidou, não com o time do Corinthians, que o time do Corinthians não bota medo em ninguém, mas se intimidou com a torcida. A torcida começou a gritar para ir para cima, todo mundo começou a ficar nervoso, e se aquele gol do Pedrinho fosse validado, ia ser
não teria o gol do Arrascaeta, porque o que eu quero dizer com isso é o seguinte, faz diferença jogar lá em Itaquera. Faz. Caiu em Itaquera? Já era. Bom, no Corinthians, né, o técnico Jair Ventura deve montar a equipe que enfrenta o São Paulo só nos próximos dias. 19 anos, o garoto Léo Santos veio para a entrevista coletiva lamentando o lance que poderia ter dado um empate ao Corinthians contra o Botafogo no último domingo. Eu fiquei um pouco meio que até inconformado, né, de como aquela bola não entrou, mas como você mesmo disse, foi uma bela defesa do Gatito, ele foi feliz ali no lance. Com personalidade, o zagueiro falou também sobre a falha que acabou cometendo na final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Eu me senti muito confiante para tentar consertar a bola, dominar e para sair jogando, acabei perdendo a bola. Mas, cara, a gente aprende com os erros. Agora eu sempre vou procurar tomar mais cuidado, querendo ou não, essa autoconfiança que eu tenho, que já é de mim, é muito bom, mas também às vezes pode me atrapalhar como me atrapalhou naquele lance, né? Mas foi uma experiência e eu vou aprendendo aí com o passar do tempo com os jogos. E mostrou maturidade para falar do momento preocupante do Timão no Campeonato Brasileiro. É uma situação de se preocupar, realmente estamos, se não me engano, 5 pontos lá da zona. Mas, cara, a gente não procura falar muito disso, a gente sabe a nossa situação, a gente sabe que a gente tem que trabalhar para procurar terminar um ano da melhor maneira possível, e agora são 6 decisões, a gente tem que buscar cada jogo a jogo, sempre buscar os 3 pontos para deixar essa história de rebaixamento de vez para lá. E a próxima decisão do Corinthians no Campeonato Brasileiro é justamente um clássico majestoso contra o São Paulo, sábado, na Arena de Itaquera. É o Timão 12º da tabela, encarando o tricolor, 4º colocado. Times que hoje estão separados por 18 pontos. Por conta dessa diferença toda, o zagueiro Léo Santos foi perguntado se hoje o elenco do Corinthians seria inferior ao do rival. E o zagueiro, mais uma vez, respondeu com personalidade. O nosso elenco, eu não acho que é inferior ao do São Paulo, independente da posição que o São Paulo esteja hoje, o nosso elenco é muito bom, jogadores de qualidade, que tem total experiência para passar por esse momento, tanto é que o Corinthians hoje, atualmente, é o único time paulista que tem um título no ano. O Palmeiras está próximo de conseguir, mas o São Paulo e Santos não ganham nenhum título, então por que o nosso elenco é inferior ao de São Paulo? Nesta terça-feira, no gramado, apenas jogadores considerados reservas e uma exceção. A boa surpresa do dia, a presença do meia Jadson. Ele que faz um trabalho de transição, está recuperado de um edema na panturrilha direita e agora corre contra o tempo para ficar à disposição do professor Jair Ventura para o clássico do próximo sábado. Romero, com entorse no tornozelo esquerdo, acabou substituído na partida contra o Botafogo, ficou no departamento médico, ainda será reavaliado, assim como o paraguaio Sérgio Dias, também no DM por conta de dores no joelho direito. Emerson Sheik e Douglas, não utilizados contra o Botafogo, ficaram na academia. Amanhã os titulares devem aparecer por aqui e a gente deve ter mais ideia da condição física dos jogadores nessa preparação do Corinthians para o majestoso do próximo sábado. Do CT Joaquim Grava, Jonas Campos para o Gazeta Esportiva. Ô Miller, nessa entrevista aí do nosso querido Léo Santos, me chamou a atenção, não o que ele disse, mas ele está na entrevista. 18 anos, fez aí 2 falhas gritantes, teve falhas gritantes aí, perdeu um gol feito na frente do Gatito, faltou tranquilidade, entregou o primeiro gol para o Cruzeiro, eu acho que foi solada do Rafinha, vocês acham que não, deixa a discussão para lá, já foi, o título é do Cruzeiro mesmo, mas você não acha, você com 18 anos, era você que dava entrevista pelo São Paulo? Né? Naquela época, Chico, era totalmente diferente, né? Não tinha esse negócio de escolher 1 ou 2 jogadores, né? Você dava entrevista todo dia, né? No vestiário, fora do vestiário, dentro do campo, fora do campo. Quer dizer, tinha uma atmosfera totalmente diferente. Eu achava que era até melhor do que hoje, né? Hoje está muito chato. Mas eu acho que o jogador demonstrou personalidade, esse zagueiro, né? Mesmo diante das falhas, ele conseguiu manter uma boa regularidade e está titular ali do lado do Henrique, né? Fazer justiça, a defesa do Corinthians é mais consistente, é melhor que a do São Paulo. Tem um Cássio no gol, Fagner da seleção, o Henrique, que está praticamente jogando todas as partidas. Mas está falhando todos os jogos. Mas é porque o meio-campo não está dando a proteção para a defesa. Aí estoura lá atrás. Mas a defesa do Corinthians é uma defesa muito boa. Agora, Miriam, você não acha que para uma
véspera de clássico, praticamente. Devia um jogador um pouco mais tarimbado, um Ralf, né? Um Jadson. Você não acha? Jogar um menino assim na fogueira é para garantir o emprego do Jair, né? Agora, eu quero te contar um detalhe, Michele. Quando tinha clássico, eu dormia diferente, me preparava diferente. A semana era diferente. Como assim? Olha, você já com o jogo, mesmo o jogo na quarta-feira, já estava pensando no clássico. Porque o clássico ele tem esse gosto especial de você se consagrar, fazer um gol, jogar bem. Quer dizer, o clássico consagra o jogador. Você se concentrava mais para esse jogo? Muito mais. Você se preparava mais? Muito mais tudo. Entendeu? A semana era totalmente diferente, porque o clássico ele tem a rivalidade eterna que nunca vai acabar. Não pode tratar como um jogo qualquer, né? Exatamente. Montanha, você que é corintiano, daqueles, sangue preto e branco, né? Qual vai ser o placar? Já é vitória nossa, disse o Montanha, que tá aqui na minha orelha. Boa, Montanha. Olha, eu falei... Posso fazer uma última perguntinha para Miriam? Fala. Você deixava de namorar na semana a gente concentrava influencia? Influencia, a gente concentrava 2 dias antes, né? Ah, é? 2 dias antes eu me concentrava, não queria saber de mulher. Eu não te vejo falando não. Não, hoje não vai dar pra sair. Ele falou 2 dias antes, não vai 2 não. dias antes, 2 dias antes já ficava no celibato. Pra chegar com sangue no zóio, né? Bom, mas tá também bom. acabava o jogo, dava mais. Aí era festa, é rede. Olha, perdeu, quer rever alguma matéria, algum comentário do Gazeta Esportiva? Chega comigo. Vão participar do programa? Veja as nossas redes sociais. Facebook/Gazeta Esportiva, Twitter @Gazeta Esportiva, Instagram @Gazeta Esportiva, YouTube, nosso canal /Gazeta Esportiva, @Miller7... Miller7 Oficial. @Chico Lang Real. Exatamente. E o meu, @Michele Gianella. Entre lá, fique por dentro do nosso conteúdo, deixe seus comentários, seus recadinhos, tá? Vamos ver como foi a participação da turma pelas redes sociais, #Gazeta Esportiva? Vamos lá? O que tem hoje, Montanha? Não acredito na queda desses grandes para a Série B, diz o José Isauro Mendes, pois existem clubes menos qualificados nesse campeonato. Porto Velho, Rondônia. Que legal nossa audiência em Rondônia. O Maurício José, boa noite. Nenhum desses 4 vai ser rebaixado porque dessa vez só os pequenos serão. Beleza. Ricardo Becker, nosso grande telespectador. Claro que ganhar do Corinthians é sempre bom. Imagina o tamanho da alegria corintiana quando conseguiu quebrar o tabu de 11 anos sem vencer o Peixe. É verdade. Márcio Fiorotto. Na opinião de vocês, os clubes brasileiros deveriam boicotar a Libertadores devido aos brasileiros serem prejudicados? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O erro acontece daqui e de lá. E sempre foram prejudicados, né? Chico Lang, do WSR 08. Chico Lang, qual a sensação de ser rebaixado para a Série B? Sou santista e nunca saberei o que é isso. Meu filho, não cospe pra cima não, que uma hora cai na tua cara, hein? Cai na testa. É complicado isso aí. Não mexe com o Chico Lang, não. Ele é meu amigo. A gente perguntou aí no começo do programa se Fluminense, Corinthians, Vasco e Botafogo estão aí, corre risco de ir pra Série B. Deu o quê? Deu o quê? Põe no ar, Montanha. Deu que sim, 66% dos votos. Acabou, gente. Domingo, Chico Lang, Miller, eu no Mesa Redonda e a gente homenageia a Corey Glover. Acabou, tchau. Não Morreu sei esse? quem ele é. Não sei. Ou tá vivo? Tchau. Não, é vocalista.